Olá, bem-vindos ao Plug-in, o podcast do público para quem tem ou quer ter um veículo 100% elétrico. Hoje temos como convidado especial Hugo Moraes, investigador do InescID, InescID é portuguesa, não é? Que está a coordenar simultaneamente 4 projetos do Horizonte Europa na área da energia, mobilidade, um feito que não é nada comum, digo eu, no panorama nacional. O meu nome é Sérgio Magno e tenho a companhia de Pedro Faria e Telmo Azevedo da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, a UVE, nossos parceiros neste podcast. Olá, Hugo Moraes, boa tarde, obrigado por estar aqui connosco. Este projeto IV4EU, salvo erro, terminou em maio de 2026 e os resultados foram apresentados recentemente em Budapeste. Houve aquele caso piloto dos Açores, que até já comentamos aqui em outros episódios, que é talvez o exemplo mais tangível para o público. Trata-se de um sistema de carregamento bidirecional, em que os veículos podiam devolver energia à rede. Este projeto, salvo erro, centrou-se nesta estratégia de desenvolvimento de V2X, ou Vehicle to Everything. Para o utilizador comum que comprou ou planeia comprar um veículo elétrico, a ideia de usar a bateria do carro para alimentar a casa, que é o V2Home, o V2H, ou vender energia à rede, que é o V2G, o Vehicle to Grid, ainda parece algo distante. Pelo menos é aquilo que nós percebemos nos comentários. Quais são as principais conclusões deste projeto? Estará a tecnologia pronta para a aplicação no dia-a-dia dos utilizadores? Neste momento ainda há um caminho a percorrer, ou seja, se a pergunta é um sim ou não, eu diria não, mas na verdade nós estamos num caminho, ou seja, isto é um processo em que o facto de descarregarmos energia para a rede tem um conjunto de implicações grande, que passa pela compatibilidade entre o carregador e o carro, passa por a definição dos serviços, como é que os serviços serão remunerados, e passa também pela integração com a própria rede, ou seja, porque nós, para descarregarmos energia para a rede, estamos a funcionar como se fôssemos quase um painel fotovoltaico, e para isso existem uma série de regras, que nós chamamos os grid codes, que têm de ser contemplados nos carregadores para posteriormente fazer a descarga. Acresce a questão que os carregadores tanto podem ser em corrente contínua como em corrente alternada, e dependentemente do tipo de carregador, a certificação tem de ser diferente, porque quando fazemos Vehicle to Grid ou Vehicle to Home e estamos a usar um carregador AC, na verdade quem é responsável por responder à rede é o carro, e quando estamos a usar um carregador DC, o equipamento que é responsável pela integração com a rede é o próprio carregador. Ou seja, existem aqui um conjunto de desafios, nem todos estão ultrapassados, mas está-se a percorrer este caminho. É só, desculpa interromper, é que há muita ideia, pelo menos que se ouve, que isto é sobretudo uma questão de regulamentação, uma questão de decisão política. Mas o que me está a dizer é que não é bem assim. Ainda há aqui questões de ordem técnica, de arquitetura de sistemas, por assim dizer, que ainda não foram totalmente ultrapassadas. Sim, eu não diria que é de arquitetura de sistema, eu diria que é mais a nível do estabelecimento dos protocolos de comunicação. Ou seja, para entrar aqui em aspectos um bocadinho mais técnicos, a comunicação entre o carregador e o carro deverá ser feita no standard ISO 518-20. O standard foi especificado, mas atualmente é necessária uma especificação técnica que já existe, mas que ainda está a ser implementada tanto pelos construtores de veículos como pelos construtores dos carregadores. Mas digamos que hoje em dia ainda não há uma interoperabilidade completa entre carros e carregadores. Depois, entre os carregadores e os sistemas centralizados, tipicamente nós conhecemos melhor o da Movie, mas genericamente com todos os sistemas de controle, hoje em dia usa-se o OTPP 1.6, e peço desculpa de tentar entrar em partes técnicos, e normalmente para a bidirecionalidade... Sim, é um padrão de comunicação, não é? É um protocolo. É um protocolo de comunicação, exatamente. Será necessário o protocolo, pelo menos o 2.01, atualmente está a ser publicado também o 2.1, para permitir nativamente esta interoperabilidade. O que existe hoje em dia no mercado são conjuntos carro-carregador que já são compatíveis com a bidirecionalidade, mas existe esta exigência para, ou seja, o carro A
tem de carregar no carregador Y para que possa fazer a bidirecionalidade. Ainda não é completamente interoperável, considerando todos os carros do mercado e todos os carregadores que existem no mercado. Sim, portanto, o que existe sobretudo ainda são, pelo que eu percebi, são projetos piloto e aqueles sistemas que as marcas têm anunciado têm às vezes uma wallbox bidirecional, muitas vezes em carregamento de corrente em AC. Esses são, portanto, protocolos à partida fechados. São a ligação entre esse carro e esse carregador é específica e não garante a compatibilidade com outros carros ou com outros carregadores. É isso, de uma forma genérica. Sim, neste momento existem marcas como a Renault, que fala que em AC, e a Volkswagen, que usam um carregador DC, que já adotam a norma ISO 1518-20, mas com algumas especificações que não os tornam completamente aberto. E eles já são compatíveis com o standard, mas ainda têm alguns pontos de bloqueio para que sejam completamente interoperáveis. Isso é porque é que é assim tão complexo? Eu que eu me lembro, sei lá, provavelmente há mais de 10 anos, já de ver sistemas destes bidirecionais a funcionar, já os vi no Japão há muito, muito tempo, provavelmente há mais de 10 anos, como estou a dizer, mesmo bem mais. Já vi também no Porto Santo, naquele projeto específico que tinha sido feito com a Renault. Já vimos também naquele projeto nos Açores, salvo erro em DC, em carregamentos rápidos. Portanto, se há tantos projetos piloto há tanto tempo, porquê é que está a demorar criar-se este standard universal? Tem diferentes razões, ou seja, quando nós vimos projetos com bidirecionalidade há cerca de 10 anos, normalmente eles assentavam sobre a utilização de um standard japonês. Sim, sim. E houve, que era o CHAdeMO, e houve uma redefinição feita pela Comissão Europeia que o tipo de carregador ou de conética que deveria ser usado deveria ser o CCS e, por conseguinte, a bidirecionalidade ainda não era permitida no CCS. Na tecnologia CCS, que é o que nós usamos hoje em dia nas nossas viaturas. Posteriormente, como disse, existem vários projetos, como já tivemos na Madeira, nos Açores, mas que foram desenvolvimentos específicos. Okay. Ou seja, não eram standards. E quando houve esta proposta para desenvolver o standard 1518-20, houve uma certa ambição que passava não só pela parte da bidirecionalidade, mas passa também por o aumento da cibersegurança ao nível da encriptação das mensagens, para a harmonização, se podemos dizer assim, para termos diferentes tipos de carregadores que usem todos o mesmo protocolo. E estou a falar, nomeadamente, se tivermos um carregador wireless, ele deve ser compatível e usar o mesmo standard que um carregador comum. Existe também a parte da autenticação do plug and charge, com a possibilidade, por exemplo, do próprio veículo fazer a autenticação. Ou seja, houve uma mudança bastante significativa quando foi proposta a adoção deste novo standard. Por isso, aqui parece os nossos processos judiciais, perdão a brincadeira, mas parece os nossos processos judiciais, não é? Juntamos tudo e depois torna-se difícil de avançar. Sim, ou seja, houve uma mudança importante e por isso também é um bocadinho mais complexo de fazer esta adoção. Mas o sentimento que temos é que atualmente existe uma pressão grande da Comissão Europeia para que a bidirecionalidade seja uma realidade já em 2027. Como eu disse, existem marcas e modelos que já estão no mercado. Existe claramente uma necessidade das redes para que a bidirecionalidade seja uma opção. Se calhar nós em Portugal não temos ainda essa necessidade, mas em alguns países, como por exemplo os Países Baixos, que é onde as redes têm mais esta necessidade da bidirecionalidade, e existe uma pressão para que, ou seja, tanto os fabricantes de carros como os carregadores estejam ativos e compatíveis com esta norma. Era uma coisa que eu gostava de explorar um bocadinho em termos de, na prática, o que é que os resultados deste projeto. Portanto, para o utilizador, aquilo que nós estamos a falar é algo que até já está previsto na nossa regulamentação, é prestar um serviço à rede. Ou seja, disponibilizar a bateria do seu veículo para integrar na rede e ela poder carregar e descarregar conforme for necessário. É uma das possibilidades. E isso, houve alguma conclusão relativamente àquilo que é... Primeiro, o que me preocupa bastante é nós vamos ter que educar os utilizadores, não é? Porque vai haver aqui alguns receios neste tipo de utilização. E depois, realmente,
do tipo de tarifários e o que é que podemos explorar com esta possibilidade? Houve algumas conclusões, houve alguns casos práticos que tiveram resultado? Sim, o primeiro ponto da educação dos utilizadores, e eu acho que é um dos pontos críticos para a adoção destas tecnologias. Eu acho que há uma evolução na narrativa ligada à mobilidade elétrica. Nós, quando começamos o projeto em 2022, ou quando fizemos a proposta em 2021, os problemas eram qual é o range que os carros têm, havia os problemas da ansiedade, havia os problemas da confiança na duração das baterias, e o que é certo é que 4 anos envolvidos hoje em dia, isso já não são problemas, ou são problemas, mas as pessoas já assimilaram que é uma tecnologia madura, que dá respostas, que é confiável e que os problemas da ansiedade, obviamente que existem, porque existe uma variação do número de quilómetros que podemos fazer em função da velocidade que temos no veículo, das condições climatéricas, etc. Mas existe uma confiança que para o dia-a-dia de uma pessoa normal, que faz o percurso normal, os veículos elétricos são mais que suficientes. A bidirecionalidade é uma questão diferente, porque as pessoas têm muita... A primeira questão que nos fazem é mas qual é a degradação da bateria? Esse é o tema que vem sempre ao de aqui, cima, sempre. Exatamente. E aqui nós fizemos alguns estudos e uma das conclusões que é importante, não indo já para a carga e descarga ou para a bidirecionalidade, é que a primeira coisa que nós fazemos, e grande parte da flexibilidade dos veículos elétricos, está no que nós chamamos o carregamento inteligente, ou no smart charging. E uma das conclusões que nós chegamos é que, fazendo smart charging, conseguimos preservar a vida da bateria, ou seja, conseguimos estender a vida da bateria. E porquê? Porque um utilizador normal, quando carrega o carro, vai carregar até 100% e tenha um ritmo de carga que pode ser mais ou menos elevado, e nós, através do carregamento inteligente, conseguimos preservar para não entrar em zonas da bateria, para não entrar em zonas de degradação rápida. Obviamente, e estamos a falar do que nós chamamos de degradação pelo aging, ou seja, pela própria existência da bateria. Depois temos uma degradação que são devido ao cycling, aos ciclos de carga e descarga. Obviamente que quando nós fazemos um ciclo de carga e descarga para dar um serviço à rede, estamos a fazer uma degradação da bateria. Agora, se nós olharmos para o número de ciclos que é anunciado por um fabricante, pode ser 6.000, 8.000, até temos fabricantes que podem ir a 10.000 ciclos, e se nós considerarmos que fazemos um ciclo por dia, estamos a falar em 6.000 dias, 8.000 dias, ou seja, que nos dá aqui uma perspectiva do tempo que temos. Aqui há um outro aspecto que eu acho que é fundamental e que, por exemplo, a Volkswagen já tem, que é o Volkswagen, atualmente os ID4 e ID5 que existem no mercado já são compatíveis com bidirecionalidade, mas a própria marca dá uma ideia ao utilizador que é dizer vocês podem fazer este número de ciclos e inclusivamente se tenha uma plataforma onde o utilizador pode verificar esse número de ciclos. Ou seja, isto dá uma confiança muito grande ao utilizador porque consegue ver em tempo real o que é que já fez com a bateria dele e o que é que ainda poderá vir a fazer. Claro que se nós olharmos para o número de ciclos que é proposto atualmente pela Volkswagen ainda é muito limitado, mas a nível desta mensagem para o utilizador sabe que se cumprir com estas regras, continua a ter a garantia do fabricante, continua a salvaguardar o estado de saúde da bateria e continua a ter confiança na utilização do seu veículo. Isto é um dos aspectos bastante importante que é de ressalvar. O outro aspecto que é a nível de remuneração que nós podemos ter, e eu gostaria de pôr isto em duas perspectivas. Uma perspectiva é no sentido do utilizador. Se nós pensarmos no utilizador, nós podemos considerar que se nós tivermos o nosso carro instalado nas nossas habitações ou nas nossas empresas e nós tivermos sistemas de produção solar, a conclusão que temos é que o carro pode ser carregado a custo zero, ou praticamente a custo zero, porque nós estamos a produzir com os nossos sistemas PV e a carregar as nossas baterias. Ora bem, se nós não formos utilizar a viatura, às 9 da noite o preço da energia ronda os 20 cêntimos, pode ser 16 cêntimos, 8 cêntimos,
ronda os 20 cêntimos. Ou seja, nós temos aqui um benefício que é muito superior ao custo da degradação da própria bateria. E se nós operarmos a bateria dentro de alguns limites, ou seja, nós não vamos carregar a bateria totalmente, não vamos descarregar a bateria totalmente, a conclusão que temos é que temos um benefício económico bastante interessante para o utilizador. Muito mais complicado é quantificar os serviços para a rede. Qual é o valor que isto tem para a rede? E aqui temos um problema que a regulamentação a nível europeia é bastante distinta e a forma de ativar estes serviços também é bastante distinta. Ou seja, se nós olharmos para o caso do Reino Unido, em 2024, no inverno de 2024, eles chegaram a pagar a cerca de 3 euros por kilowatt de consumo evitado. Ok? Ou seja, aqueles períodos de muito frio, que a rede estava sob stress, e então foi a remuneração que foi anunciada pelo operador do sistema. Claramente, isso é muito vantajoso. Se nós tivermos esta capacidade, é muito vantajoso. Agora, isto acontece 1 ou 2 vezes por ano, durante períodos muito específicos, onde há congestionamentos na rede ou situações de stress na rede, mas que, se a tecnologia existir, claramente vai ajudar a rede na sua gestão e para quem tem os veículos também vai criar uma fonte de rendimento extra que é bastante interessante. Se olharmos mais para o caso em Portugal, o que nós temos hoje em dia são serviços da MFRR, regulação de frequência, que só podem ser fornecidos para potências acima de 1 megawatt, ou seja, só agregando um conjunto grande de veículos elétricos é que poderemos dar esse serviço. E temos atualmente em teste o FIRM, que é o mercado de flexibilidade de capacidade, que está a ser estudado tanto pela E-Redes como pela ES, que já tem limites de participação de 10 kW, que já é completamente compatível com um veículo elétrico, e tem a vantagem que é um serviço de capacidade, ou seja, nós temos uma remuneração pela disponibilização da participação no serviço. Ou seja, isto dá-nos logo uma vantagem económica só por dizer que nós estamos disponíveis. Qual é o cerne da questão? É que, efetivamente, depois temos de estar disponíveis. Ou seja, mais uma vez, há aqui uma educação dos utilizadores para que os mesmos, quando estão em casa ou quando estão nas instalações, nos locais de trabalho, possam estar com os carros ligados aos carregadores e à rede elétrica. Isso depois leva-nos aqui a um outro ponto que é importante, que é os pontos de carregamento. Ou seja, para que isso seja viável, obviamente tem de existir pontos de carregamento nas instituições, nas empresas, nas instituições públicas, tem de existir pontos de carregamento nos parques. Eu não sei qual é o nome correto dos parques, mas são os long duration parques. Ou seja, o exemplo que eu dou aqui sempre, eu vivo em Vila Franca de Xira, eu vou todos os dias para Lisboa de comboio. O carro fica no pé da estação, não é? Exatamente. Temos aqui na estação um parque para cerca de 100 ou 200 carros e não tem um carregador. Quando as pessoas estão aqui paradas pelo menos 10 horas, têm condições para ter painéis solares, tanto em solar carports como noutras localizações. Ou seja, claramente existe aqui um potencial muito grande, mas que depois é preciso haver modelos de negócio que tornem isto sustentável. Muito bem. Então vê isto um pouco como os carros no futuro, ou as baterias dos carros, melhor dizendo, dos veículos elétricos, poderão fazer parte integral de uma rede inteligente, não é? De uma rede elétrica inteligente, porque isto tudo tem que se gerir. Imaginemos, de repente, há muitos carros ligados à rede, com muita potência instalada, pois há picos, da mesma maneira que pode haver picos quando os carros estão a consumir. Portanto, isto no futuro exige uma gestão, não é, muito inteligente da rede para isto ser possível. Pelo menos em grande escala. Sim, isto claramente acho que é a tendência futura. É impossível nós amanhã termos 1 milhão de carros, 2 milhões, 3 milhões, se não houver esta inteligência. E principalmente, nós falamos muito em inteligência. Eu acho que o foco não está apenas na inteligência, está principalmente na coordenação. Ou seja, porque nós temos de um lado os utilizadores e temos consumidores que têm mais literacia energética e consumidores que têm menos literacia energética. Temos utilizadores que têm condições para ter os carros ligados nas garagens, outros utilizadores que não têm, mas depois temos toda uma série dos OPCs, dos operadores de pontos de carga, os SEMs,
os DSOs, as entidades tipo MOBIE, que agora tem um rol diferente. Peço desculpa que às vezes as palavras em português falham. Tem um rol, ou vai passar a ter um rol diferente, mas acima de tudo esta coordenação e transparência é bastante importante. Até porque nós temos de ter noção que, em paralelo com a mobilidade elétrica, existe todo um ecossistema que está a aparecer, nomeadamente, por exemplo, com as comunidades de energia, que terão um impacto muito grande se nós conseguirmos, ou seja, conciliar os dois mundos. Ou seja, por um lado nós temos entidades que se vão constituir como comunidades, mas nessas comunidades pode haver carregadores em que a energia é fornecida pela própria comunidade, porque o princípio da comunidade é que temos excesso de produção em alguns dos membros da comunidade, mas para que essa energia possa ser utilizada para o carregamento público para quem necessitar. E todo este ecossistema requer muita coordenação, porque uma parte desta gestão não vai ser feita pelo CPO ou pelos operadores da rede de distribuição, mas vai ser feita localmente pelas próprias entidades que gerem estas comunidades. Muito bem, o tempo voa, já estamos aqui avançados em termos de tempo, portanto eu gostaria de ter algum tempo ainda para discutirmos outros assuntos, que não sei este do veículo to grid, ou veículo to home, ou veículo to everything. Um dos projetos que coordena, salvo erro, é o Shift to DC, que está a testar soluções de corrente direta no porto, do corrente contínua, não é? No Porto do Funchal. Normalmente associamos este tipo de corrente a carregamentos rápidos, portanto, pelo menos na área da mobilidade elétrica é assim. Qual é a vantagem de desenhar estas redes, neste caso parece-me ser uma rede portuária, urbana, em corrente contínua em vez de AC? Tem alguma coisa a ver com a eficiência, com o transporte de energia? Porque esta experiência? E corrijam-me todos os disparates que eu tenha dito, já agora, primeiro. A corrente contínua, como sabem, atualmente é usada na maior parte dos nossos eletrodomésticos, mas também é usada para interligações em muito alta tensão. Ou seja, nós temos a interligação, por exemplo, entre Espanha e França, a interligação submarina que é feita em corrente contínua. Alguns dos parques eólicos também são ligados à terra utilizando corrente contínua, mas normalmente falamos em tensões muito elevadas. Atualmente há uma tendência a explorar quais são as vantagens da corrente contínua, tanto em média tensão como... Peço desculpa interrompê-lo, mas eu sei que, por exemplo, na China já se está a fazer experiências de distribuição mesmo, não é? De alta tensão e corrente contínua. Sim. Qual é o paradigma? Atualmente, a parte da eletrónica de potência começa a ser bastante barata, fiável e com eficiências bastante elevadas. E neste projeto, o que nós vemos é que há um conjunto de aplicações que a corrente contínua faz sentido. E estamos a falar, nomeadamente, em data centers. E porquê os data centers? Porque todos os servidores que estão dentro do data center são computadores que funcionam em corrente contínua. Exatamente. E o que se passa hoje em dia é que temos uma rede de distribuição em corrente alternada e em cada servidor faz a conversão para corrente contínua. E o que nós observamos é que fizermos centralmente a conversão para corrente contínua e fizermos a distribuição entre os servidores em corrente contínua, aumentamos a eficiência global do sistema. Para além disso, todos os equipamentos que podem ser integrados também funcionam em corrente contínua, nomeadamente a produção fotovoltaica, nomeadamente as baterias e também os carregadores elétricos. Então, um dos use cases que nós estamos a explorar é precisamente nos data centers, onde temos um demonstrador na Alemanha. Sim, desculpa interromper, isso tem um bocado a ver, então, se eu bem entendi, para simplificar aqui um bocadinho, de maneira que eu perceba, que é, enquanto que tradicionalmente a corrente era produzida de corrente alternada, não é? Pelos geradores mais tradicionais, rotativos, mecânicos, esta, quanto mais colocamos na rede corrente produzida originalmente contínua, como é o caso de baterias ou das painéis fotovoltaicos, portanto faz mais sentido e também. Ou seja, no limite pode haver produção em corrente contínua, consumo em corrente contínua, porque é que havemos de transportar em alternada? No fundo é um bocado Exatamente. Isso. Basicamente é isso. Ou seja, nós ganhamos na eficiência porque temos menos níveis de conversão, ok? E porque a infraestrutura também é menor, a necessidade de infraestrutura é menor, mas claro, a nível de proteções, por exemplo, são mais caras em corrente contínua e a nível dos transformadores, comprar um transformador com um compressor também é mais caro.
Mas continuando, temos... As perdas também são muito mais significativas, não é? As perdas no transporte a longo curso também é mais significativo. As perdas da operação são inferiores em corrente contínua. E depois nós temos um use case em indústria, principalmente por causa da indústria automóvel, curiosamente. O nosso mostrador não é na indústria automóvel, é na indústria de componentes, por exemplo, da indústria na Phoenix Contact, que é a empresa que faz, por exemplo, os cabos que nós vemos normalmente nos carregadores, mas a vantagem é que nas linhas de produção normalmente tudo é robotizado e todos os robôs também funcionam em corrente contínua. Olhando aqui para o nosso demonstrador em Portugal e porque é que faz sentido a corrente contínua, é porque existe uma norma, um decreto, que exige que os barcos, quando estão atracados, não podem ter emissões. Ou seja, ainda não está em vigor, estará em vigor a partir de 2030, mas que exige que os barcos não podem ter emissões. Ou seja, uma das soluções para os barcos não terem emissões é estarem ligados diretamente ao porto. O que implica que o porto tem que ter uma infraestrutura capaz de alimentar os navios. Só para dar aqui uma ideia de grandeza, enquanto um carregador elétrico estamos a falar de 10 kW, 11 kW ou 22 kW, se formos a uma autoestrada podemos ter 300 kW, um navio estamos a falar de 15 MW, okay? Ou seja, tem uma escala bastante grande. E o problema que existe é que existem navios que internamente funcionam em corrente contínua, existem navios que funcionam em corrente alternada, mas uns funcionam a 50 Hz, que é o standard que nós temos na Europa, e outros funcionam a 60 Hz, que é o standard que existe nos Estados Unidos ou no Japão. O que quer dizer que o próprio porto tem de ter meios de fazer a conversão tanto para corrente contínua como para, ou seja, tanto a corrente alternada a 50 Hz, a frequência a 60 Hz. Daí surge a questão se a corrente contínua nos portos não será uma opção viável. Mais uma vez, temos aqui um ponto que é importante, que a ideia do navio estar ligado ao porto não é só para ter energia do porto, é para ter energia verde do porto. E quando falamos nestes conceitos, estamos sempre a falar que, em paralelo, deve haver produção solar, produção eólica, que seja capaz de fornecer energia a estes barcos. Ou seja, mais uma vez, estamos a falar em todo um ecossistema que funciona em corrente contínua e que pode ser interessante ter esta rede. De referir que nós no Porto da Madeira... Eu não sei se é no Funchal ou no Caniçal, não sei qual dos portos. Não, é mesmo do Funchal, okay. É o Porto dos Cruzeiros. Sim. Estamos a desenvolver, juntamente com uma empresa francesa, um carregador bidirecional de 11 kW que funciona em DC-DC, ou seja, ele alimenta os carros em DC, mas liga-se também a uma rede DC. Muito bem. Bem, temos de facto muita coisa. Seria aqui a tarde toda a falar consigo sobre estas questões. Eu particularmente tenho muito interesse nesta área. Mas já agora, só para já próximo do final, eu presumo que quando se coordena, como é o seu caso, tantos projetos europeus, tenho uma noção. Eu li que são mais de 80 parceiros envolvidos, dezenas de países, daquilo que são as assimetrias, ou não, entre os diferentes países da Europa. Porque, pelo que eu verifiquei, nesse projeto no EV4 European Union, EV4EU, é assim, não é? A sigla. Temos países como a Eslovénia, a Grécia, a Dinamarca. Como é que nós estamos, comparando com o resto da Europa, em termos de integração dos veículos elétricos na rede, na nossa a inteligência da rede, por assim dizer, também no geral, a sofisticação da nossa rede elétrica? Como é que nós nos comparamos? A nível da rede elétrica, eu devo dizer que nós somos os países mais avançados a nível europeu. Ou seja, nós tivemos demonstradores, como disse, na Grécia, Eslovénia e Dinamarca. Em todos eles tínhamos o equivalente à nossa rede, ou seja, o operador da rede de distribuição. E a nível de monitorização, controlo e, digamos, de inteligência, Portugal não está atrás de nenhum dos países. Eu diria que estamos mesmo à frente, mesmo considerando a Dinamarca. Ou seja, hoje em dia, a nível da distribuição, da implementação de smart meters, da monitorização da rede, estamos muito bem posicionados. A nível da mobilidade, nós éramos um caso único nestes países, porque éramos o único país... Exatamente, era o único país que tínhamos uma entidade agregadora, como era a Movier, e normalmente era identificado
como um modelo a seguir, ou seja, um modelo de bom exemplo, porque ao fim e ao cabo conseguíamos ter a informação toda centralizada, a nível dos custos que existia de integração acabavam por ser muito menores, porque havia uma parte de integração e de testes de integração e tudo mais que eram assegurados pela Movier. Claro que depois, a nível de serviços inteligentes, existe aqui, nos outros países existia um maior dinamismo na possibilidade de integrar esses sistemas. Mas só para dar um exemplo, atualmente na Grécia ainda não é possível ter carregamento bidirecional na via pública, ou seja, isto está definido por lei e é uma coisa que é impossível. Por isso, eu diria que nós não estamos, ou seja, no topo da Europa, mas a nível de regulatório, a nível de inteligência, digamos assim, eu diria que estamos acima da média. Bom, boas notícias. Ainda vamos entrar, o Pedro já ali e o Telmo já ali estão a coçar a cabeça para esta discussão não vamos entrar por aí, não temos tempo sobre a questão da Mobié e das mudanças que aconteceram. Só para terminar, um desafio. Se tivesse que escolher se o próximo avanço ou desafio tecnológico aqui nesta zona de interseção entre a energia e os veículos elétricos nos próximos anos, ou seja, algo que não esteja ainda disponível, qual seria? No fundo, tendência é o que... Eu vou aproveitar para promover o nosso novo projeto. Acho bem. que é a integração de painéis PVs, painéis fotovoltaicos, nos carros elétricos e como é que nós conseguimos gerir mais eficazmente, ou seja, as estações de carregamento, os locais onde os carros são carregados, diminuindo o impacto na rede, mais uma vez, através de uma boa coordenação entre os sistemas de carregamento, os sistemas de produção e os sistemas de armazenamento. E existe aqui um outro ponto que eu acho que é fulcral para o futuro, que é nós centramos muito as nossas discussões no transporte ligeiro, mas eu acho que há aqui uma oportunidade imensa a nível do transporte pesado, tanto pesado de mercadoria como pesado de passageiros, que eu acho que, pelas contas que temos feito e alguns estudos que temos feito, a mobilidade elétrica é interessante já hoje em dia. Os preços de um caminhão, por exemplo, comparado com um caminhão a diesel, ainda são muito mais elevados, mas eu acho que esta mudança no transporte pesado nos próximos anos vai dar um avanço bastante significativo. Olha, eu tenho que dizer que é um tema muito recorrente aqui neste podcast. O nosso atraso relativamente àquilo que é o transporte de mercadorias, mas eu gostava de ver, falou aqui no novo projeto, então, da integração dos painéis fotovoltaicos, da produção fotovoltaica nos carregadores. Teremos algum projeto piloto em Portugal? Já há algo que possa ser avançado? Vamos ter? Sim, nós vamos ter um projeto piloto, ou seja, no projeto temos 5 tipos de veículos diferentes. Temos a integração de painéis solares em caminhões, nomeadamente nos trailers dos caminhões, principalmente porque tem uma área bastante grande. Temos a integração em autocarros, que é um piloto que vai ser na Turquia. Temos em caminhões mais compactos, nesse caso são caminhões do lixo, que nós vamos testar na Grécia. Temos a integração dos painéis em autocaravanas, porque têm um duplo sentido, porque podem ser usados enquanto o carro é utilizado na estrada, mas depois quando está no parque de campismo ou no local onde está estacionado, também tem uma fonte de produção para a utilização da própria casa, digamos assim. E em Portugal vamos testar um veículo de last mile delivery, que será testado, teremos 2 veículos, um que será testado pela Sonai, e um que será testado pela Boost, ou seja, em princípio um em Lisboa, outro mais na zona norte, ainda não está 100% definido aonde, em que o carro permite transportar até uma Europalete, tem um painel integrado de 500 watts atualmente. Nós no projeto pretendemos estender para ter cerca de 700 watts de potência instalada de painel e contamos ter um aumento da distância percorrida entre 15% a 20%
pela inclusão dos painéis. Olha, fica já marcado, quando tivermos conclusões desse estudo, uma nova conversa. Senão, Daqui a 3 anos já devemos ter algumas conclusões. Então se calhar ainda falamos antes, que é um tema de facto muito interessante e também provavelmente está muito relacionado com a evolução que tem havido a nível dos painéis, não é? Da eficiência dos painéis e por aí fora. Mas já não temos, já passamos aqui bastante tempo, já passamos claramente a meia hora, portanto ia pedir aqui aos meus colegas, ao Pedro e ao Telmo, para sermos concisos nesta fase final. Vamos para os polos positivo e negativo. Polo positivo, Pedro, aqui é uma cota dos usados dos carros 100% elétricos e versus novos. Uma grande novidade que este último mês nos trouxe, que é, nós pela primeira vez em Portugal estamos neste momento, portanto até ao final de maio, com uma cota nos veículos 100% elétricos importados superior àquilo que é a cota de novos. Temos aqui uma diferença de 4 pontos percentuais, um de 27 e quase a chegar aos 28, outro dos 24. E isto demonstra que, eu penso que isto também tem a ver é positivo, não no sentido do comércio português, porque quem vende carros elétricos novos em Portugal não fica muito satisfeito, certamente. Não vão gostar muito. Sim. Estás a imaginar que está a substituir a importação de carros a combustão, é isso? Exatamente, claro. Exatamente. Algo que nós já vínhamos a notar há muito tempo era um aumento muito grande no número de veículos importados elétricos. E aqui estamos a falar apenas de 100% elétricos. Então, aquilo que acontece é realmente uma cota já muito significativa, muito perto de 28% nos 100% elétricos, e que demonstra que a necessidade faz mudar as pessoas, não é? Portanto, falarmos tanto desta crise energética, nós já tínhamos dito várias vezes que ela compra por impulso acaba por ser mais no veículo mais económico, e este mais económico, a primeira opção que surge é o usado, e é os importados usados. Portanto, uma grande novidade e muito positivo. Nós estamos habituados a ver chegar muitos veículos ainda a gasóleo, ou estávamos habituados a ver chegar muitos veículos a gasóleo por estes importados. Estamos a ver que está a diminuir. Também aí há uma transição, não é? Exatamente. Polo negativo, aqui uma situação que tem sido reportada por muitos utilizadores, que tem a ver com a sobrelotação e abuso, podemos assim dizer, nos supercarregadores da Tesla, das estações de supercharging da Tesla no Algarve. Resumidamente, as pessoas queixam-se que chegam, e não é propriamente pelas filas grandes, é mais pelo desrespeito que parece existir de algumas pessoas que criam as suas próprias filas, não respeitando os restantes. É um problema que tem que ser resolvido, não é? Então pode depois aqui completar, mas há aqui já eu, no meu entender, o Telmo dirá, mas estes sistemas de cobrança de kilowatt puro, embora a Tesla tenha aqui já alguma diferenciação, não resultam. E é isso que nós estamos a assistir. Só dar nota, antes de passar a palavra ao Telmo, de que em Lolé, que é o município número 1 do nosso observatório, portanto é o município que neste momento está à frente naquilo que são todos os critérios de transição energética, o supercarregador da Tesla já custa, para não Tesla, 63 cêntimos o quilowatt-hora. Portanto, ele é até bastante caro e, como mostra o nosso observador, há muitas outras opções. Mas parece que não conseguimos fazer essa transição e de ir em outros locais. O Telmo, se calhar, sabe mais porque é que isso está a acontecer. E a boa notícia é que pelo menos esse supercarregador de Lolé está em expansão e vai duplicar os pontos de carregamento muito em breve. Mas o problema aqui é a forma como os utilizadores estão a abusar destes postos, inclusive pessoas que já foram vistas a 100% já no posto e ainda estão a dormir no carro. Portanto, porque vão para lá durante a noite, carregam, ficam lá a dormir, ocupam o posto e mais ninguém pode carregar até que esse carro saia. E, portanto, há aqui um abuso e há aqui como a Tesla, nestes postos, tem aquela taxa de inoperação que, quando o carro já está a 100%, cobra mais um custo acrescido. Mas, mesmo assim, esse custo não está a afastar estas pessoas de continuarem a fazer estes abusos e se calhar tem que ser tomada uma outra opção para que aquela outra regra de não carregar acima de 80%, quando o site está todo ocupado, tem que ser implementada mais neste caso, para que obrigar a que os utilizadores façam mais rotação destes postos e que permitam que mais utilizadores carreguem e não só aqueles que estão a fazer este abuso constante. Já em género de dica, eu apelava a que estas pessoas vejam, a Tesla tem subido os preços no seu supercarregador e
há realmente muitas outras hipóteses de carregamento. Obviamente não tem tantos carregadores no mesmo sítio, há outras dificuldades, mas há muitas outras soluções que podem ser encontradas, nomeadamente em Lolé. Muito bem, então para a dica da semana, Telmo, um novo simulador, certo? Sim, queríamos partilhar aqui um novo simulador que foi apresentado esta semana, que basicamente mostra aos utilizadores que estão neste momento a preparar a sua transição se compensa ou não mudar para um veículo elétrico e em quanto tempo é que vai compensar essa transição. Portanto, se procurarem, por exemplo, no Google EVMAG comparador, é um comparador disponibilizado por este portal EVMAG, que com poucos parâmetros de entrada, como os quilómetros que fazemos por ano, os dados do nosso veículo a combustão, quanto é que custou, os consumos que tem e o preço do combustível. Depois podemos colocar a gama de preços de VE, de veículo elétrico que andamos à procura, a percentagem de vezes que podemos ou não carregar em casa e no trabalho, os preços que temos da energia que temos em nossa casa se fizermos esse tipo de carregamento. E no fim vai-nos dar um resultado de quanto é que nos custa o nosso veículo a combustão atual, quanto é que nos vai custar o nosso veículo elétrico, os acumulados pelos vários anos e no fim dar-nos qual é que é a data do ponto de equilíbrio que vai compensar trocarmos o nosso veículo a combustão por um veículo elétrico em anos, diz-nos daqui a 2 anos já lhe compensou fazer esta troca. Isto tudo de uma forma muito simples de entender para um utilizador que está agora a fazer as suas contas da hipótese de fazer esta troca que cada vez mais, pelo que vemos de futuros de preços de combustível e de necessidade de descarbonização das nossas frotas, é cada vez mais importante e este simulador ajuda nesse sentido. De referir que este simulador é só financeiro, portanto é cálculos puramente económicos e financeiros. Há outras vantagens, como aqui temos falado muitas vezes, exatamente, não entram nessas contas de mudar para um veículo elétrico. Bem, e assim terminamos este plugin, o podcast do Público dedicado à mobilidade 100% elétrica. Aproveito, como é habitual, para apelar ao envio de sugestões para temas que gostaria de ver aqui analisados através do endereço de e-mail sergio.magno@publico.pt. Hugo Moraes, Pedro Faria, Telmo Azevedo, muito obrigado pela vossa participação. Foi um gosto, como sempre. Obrigado. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em publico.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.